Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra que está aí em 2 Reis. 2 Reis 4:8. Na verdade, a buscar ao Senhor e a crer que Deus estava fazendo perguntas para mim mesmo, para, na verdade, destravar algumas coisas na minha vida. Amém, irmãos? E se é ano de crescimento, se é ano de colheita, se é ano de romper, ano de avançar, a gente tem olhado para o cenário e, infelizmente, está falando outro, sim ou não, irmãos? Então, como que eu absorvo isso, como eu acredito nisso? Que nesse ano eu vou colher, nesse ano eu vou crescer, nesse ano eu vou avançar, nesse ano eu vou prosperar, nesse ano a minha vida vai mudar no nome de Jesus. Quantos creem nisso, irmãos? Aleluia! E eu anotei aqui, se é ano de crescimento, o que eu tenho feito para crescer? Primeira coisa, se é um ano de crescimento, o que eu tenho feito para crescer? E aí eu estava aqui essa semana aspirando o altar aqui, eu estava aqui orando, aí eu olhei o aspirador, falei, vou aspirar isso aqui. E aí eu comecei aspirando aqui, e Deus falou comigo, falou assim, Wesley, gente, tem crente, para não falar gente, que é igual o aspirador de pó, só aspira sujeira. A gente está falando, ele está só pensando coisa, será? Não. Entende? Você já ouviu alguém pegar o aspirador de pó e aspirar ouro? Hã? Por que ele serve? Quando você lembra do aspirador de pó, o que você lembra? Sujeira. E eu aspirando aqui, Deus falando comigo, falou, tem gente que está desse jeito, igual um aspirador de pó, só está absorvendo sujeira, só coisas que está cada vez levando. Entenda isso. A palavra ela tem o poder, irmão, de nos fazer avançar no propósito. Quem crê nisso? Então Deus me pergunta, o que eu estou fazendo, fala comigo, para crescer, a primeira coisa. E nisso aqui eu já entendi o que Deus estava falando no meu espírito. Então, quando ele me pergunta, qual tem sido, na verdade, a minha estratégia para poder crescer e o que eu estou disposto a fazer para crescer? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí ele falou assim, você lembra no primeiro começo do ano? Eu falei, lembro. E ele falou assim, você lembra que você foi ali naquele lugar onde estava vendendo milho? Todo mundo sabe ali, né? Está vendendo milho no setor ali. E aí eu olhei para aquela terra, irmãos, e aí Deus falou no meu espírito. Deus falou comigo assim que a terra, para ela, na verdade, receber semente, ela precisa ser, fala comigo, arada. E a terra, quando ela é arada, fala comigo, ela é ferida. Entenda isso, a terra, entenda isso. Depois que ela é ferida, lança a semente na terra que foi, fala comigo, ferida. E aí, entenda isso, a semente é lançada na terra que foi ferida, e em nome de Jesus, olha a coisa forte, a semente morre na terra que foi ferida. Aí Deus me liberou o tema, somente uma terra ferida pode receber semente e dar fruto. Pegou a visão? Somente uma terra que foi ferida pode receber semente e dar fruto. E aí eu entendo o quanto de feridas nós temos, sim ou não, irmãos? O quanto nós temos de experiências de feridas e o quanto nós estamos crescendo nisso. Por quê? Entenda isso, esse culto, fala comigo, é uma semente. Entenda, esse culto tem uma semente plantada na minha vida, na sua vida. Entenda isso, essa terra está seca. Nasce alguma coisa aqui nessa cerâmica? Nasce, irmãos? De maneira nenhuma. Nós temos que quebrar, bagunçar para plantar alguma coisa dentro dessa igreja, sim ou não? Só que tem hora que o nosso coração, a nossa terra, está igual essa cerâmica. Você joga a semente, ela aqui que vai embora. Você joga a semente, ela aqui que vai embora. Entenda isso. Nós tem hora que tá desse jeito aqui, ó. Você lança um tanto de feijão aqui, ó. Ele vai quicar e vai dar fruto. Não, porque não está disposto, não tem como morrer numa terra que foi ferida. Então entenda isso. Eu entendi algumas coisas, que eu tenho a opção de ser igual um aspirador de pó, ficar só sugando sujeira, só mal notícia, maus resultados, só coisas ruins, só história triste, mas também eu tenho como em nome de Jesus, irmão. Eu creio nisso. De não aceitar isso na minha vida e falar, Deus, eu sou, de fato, uma terra que vai dar fruto. Quem crê nisso nesse ano? Irmãos, nós vamos dar fruto nesse ano, eu creio nisso nessa semana. Eu creio nisso, nessa semana eu orei por isso, eu entendi que Deus estava fazendo algo nas nossas vidas. Nesse ano é ano de crescimento, quando crê nisso? Eu sei de gente que está lendo, irmãos, eu fiquei muito orgulhoso. Uma irmã que falou, pastor, eu fui em tal lugar, comprei um livro, ainda falei para mim da livraria.
Falei, não, eu estou acompanhando esse livro aqui, porque meu pastor mandou a gente ler, a gente tem que ler. Ele pega no pé da gente. E ela foi lá, comprou um livro, irmãos, ela mandou para a gente, aqui, pastor, estou lendo esse livro. Irmãos, olha que bem, tem gente que voltou a estudar, irmãos. Tudo isso você fala comigo, crescimento. Eu sei de gente que arrumou trabalho agora esses dias. Crescimento, irmão. Passou, tem gente que foi empregada, foi, irmão, esses dias, pessoas daqui, ó, arrumaram trabalho, abençoado, tá feliz, vai contar o testemunho depois. O que é isso? Fala comigo, crescimento. Fala comigo, uma porta de acesso para coisas muito maiores. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? Deus está abrindo porta para nós. E hoje eu quero liberar uma chave que ela chama generosidade, que está aqui em 2 Reis 4:8. Essa palavra aqui, ela é tão poderosa, irmãos, porque, entenda isso, esse milagre aqui, ele nasce na generosidade. Há uma dificuldade de entendimento sobre o que é generosidade. Mas aqui a gente consegue entender bem claro. O profeta da vez aqui, fala comigo, Eliseu. No Velho Testamento existiam 2 profetas que, nesse tempo aqui, que é Elias e Eliseu. O Eliseu tinha sido levado ao céu, o Elias assumiu o lugar dele. E olha que coisa forte. A Bíblia ela vai nos ensinar que Eliseu ia nessa cidade chamada Sunem aí, ó, de vez em quando, e diz a Bíblia que ele tinha uma mulher, que era uma mulher honrada, e ela ficava olhando aquele homem de Deus, e toda vez que ele passava lá, ela, na verdade, queria que ele fosse até a sua casa e compartilhasse com ela e comesse pão. A Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher de posse, era uma mulher instruída, ela tinha seu esposo, entenda isso. E toda vez que o homem de Deus passava lá, entenda isso, esse profeta aqui, ele representa Deus nesses dias. Então entenda, o maior dos profetas está no culto, que é Jesus Cristo de Nazaré. O profeta está aqui, irmão. E olha que coisa forte, a Bíblia vai dizer, irmãos, que do versículo 8 até o 12, ela tem tanta generosidade para com ele, que ela oferece, para que ela fala com o esposo, olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Entenda isso, irmãos. E ela oferta para falar com seu marido e diz assim, ó, vamos construir para ele um quarto aqui em cima, vamos colocar lá uma cama, vamos colocar uma cadeira, uma penteadeira e um candeeiro, para que toda vez que ele brincar, nessa cidade que ele venha nos visitar aqui, ele fique aqui, e aqui ele repose aqui, na verdade ele esteja aqui acima da nossa casa. Entenda isso. Você precisa ter essa direção de Deus sobre a sua vida. De sempre ter sempre uma direção de Deus acima e não abaixo. Pegou? Pegou aí, irmãos? E a Bíblia diz que assim foi. E a Bíblia diz que quando Eliseu está lá descansando, dá um start, fala um start nele. Ele lembra dela, lembra de quem? Pega essa chave. Quem que é generoso é esquecido. Vamos de novo? Ninguém que é generoso é esquecido. Gente escassa não é lembrada. Gente que é escassa, gente que é miserável, não só no trato de comprar ou no gastar, não. Gente que é miserável na mente, miserável no pensamento, miserável, irmãos, na condição. Gente que é miserável, entenda isso, não é. Você não faz nem questão de ser lembrada. Mas gente generosa nunca vai ser esquecida. A Bíblia fala que ele, quando ele deita, ele fala, Geazi, deixa eu te falar, era o servo do menino, do profeta. E ele fala assim, eu estou aqui pensando, o que essa sunamita precisa? E ele fala, manda chamar, pergunta, ela fala assim, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo aqui. Ela tinha posse, Geazi faz a investigação. E olha que coisa interessante, ele fala assim, ó, ela não tem filhos, homem de Deus. E o marido dela é o quê? Fala, velho. 14, Ed, põe lá pra você ver como estou falando certinho, olha a coisa forte. 14. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi diz, ora, ela não tem o que lá? Ora, ela não tem? E o seu marido é o quê? Entenda isso, fala milagres. Nasce de coisas impossíveis. Sabe o nosso maior erro? Entrar nesse lugar e não ter nada impossível para Deus fazer. Porque o que é possível nós mesmos faz. O que eu tenho que fazer, ó, com a mão, nós mesmos o quê? Fazemos. Mas coisas impossíveis é Deus quem? Entenda isso. Se eu entrar aqui com algo, fala comigo, impossível. Fala, Deus já está nessa causa. Olha, coisa forte, irmão. 14 milagres nascem de coisas, fala comigo, impossíveis. Sim ou não, irmão? Olha, coisa forte. Aí ele manda chamar, ela chega.
15. Por isso disse ele, chama. E chamando-a, ela se pôs diante da onde? Isso aqui é uma chave. Quando eu li isso aqui, ela não entra, mas põe diante da. Ela entrou, mas está na porta. O que isso quer dizer? Que quem está na porta fala, está esperando alguma coisa. Eu profetizo que nessa noite você está na porta. E é na porta do milagre. E a palavra vai ser liberada. E você vai tomar posse. E algo de grande e extraordinário da parte de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa. Entenda, ela ficou na porta esperando a palavra que ela ia receber, irmãos. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Onde você está? Ela parou na porta, sim ou não? E recebeu. E olha que interessante, fala comigo, na porta, ela recebe a palavra. Entenda isso, olha que coisa forte. O menino existia. Vamos de novo, o menino existia. A palavra fala comigo, tem o poder de gerar. A palavra tem o poder de gerar, sim ou não? A palavra tem o poder de gerar mágoa. Sim ou não? De alguém próximo de você. Fez algo para você e te cobra, ainda joga na sua cara, fala que você não vale nada, que você não queria trabalhar, que você estava desempregado, que você não queria, você era preguiçoso, não queria caçar emprego, nada, estava aproveitando dos outros. Essa palavra fere ou não? A palavra tem poder de gerar mágoa, rancor, arrependimento, culpa, mas a palavra também tem o poder de gerar destino, de propósito, de milagre, de entendimento, de gerar o que não existe no mundo físico, como se já fosse, irmão. Quando ele liberou, a criança não existia, irmãos. Ele só falou para ela. O que ele diz? Ele fala para ela: você vai gerar uma criança. E ela não acredita. Por quê? Tem coisas que são tão grandes na minha, na sua vida, que não dá nem para acreditar. Ela nem acredita. Talvez ela está igual algumas pessoas aqui, não está nem acreditando que Deus vai fazer algo que não existe. Como se já fosse na minha e na sua vida. Quem crê nisso, irmãos? Sim ou não? Olha o que ele diz no 16, e ele disse, a este tempo determinado, do quê? Para dar vida. Abraçarás um filho. E disse ela, não. Não, olha lá, ó. Não, meu Senhor, homem de Deus. Não minta quem? Ele era homem de Deus, mas tinha possibilidade de mentir. O negócio era tão extraordinário que ela não conseguiu acreditar no que ele estava falando. Porque entenda, Deus entrou dentro do tempo dela. Pega a visão. Deus entrou dentro do tempo. Fala, dá vida. E dentro do tempo da vida, Ele libera uma palavra. Entenda, dentro do tempo de hoje, Deus libera uma palavra para amanhã. E você vive o seu milagre. Você vive a sua bênção. Você vive algo extraordinário da parte de Deus. Deus tem o poder, fala, de criar. Pelo poder da palavra. Irmão, Deus diz, haja e ouve o quê? Fala, luz. E diz, haja, fala separação entre luz e as trevas. Deus diz que haja firmamento e teve o quê? Fala comigo, firmamento. Entenda isso, fala para o seu irmão, tudo que Deus fala é real e existe. Mesmo eu duvidando, não acreditando. Irmão, foi algo tão extraordinário que ela falou assim, ó, não mintas para o quê? Para a tua fé. Eu vim para cá hoje, eu falei, hoje eu quero pregar uma palavra profética, liberar um manto profético, uma revelação profética, uma direção profética, que você possa tomar e sair daqui e falar, eu vou aplicar e vou viver um milagre. Quem crê nisso, irmãos? Então hoje é noite de sair do culto e falar, eu vou aplicar e vou viver um milagre. Quem está entendendo isso, irmãos? O tema da mensagem é trocando atitudes emocionais por atitudes, fala comigo, da fé. Não, vamos de novo, trocando. Fala assim, quando as suas emoções dá lugar, falar a fé. Você quer andar por emoção ou por fé? Não, vamos de novo. Você quer andar por emoção ou por fé? Entenda, toda decisão tomada da emoção, fala comigo. Ela tá. E eu estou estudando muito sobre isso. É interessante isso. O quanto nós somos, fala comigo, emocionais. E o quanto a gente tem dificuldade de entrar, fala comigo, mundo real. Fala assim, hoje eu vou para a realidade da minha fé. Fala assim, na realidade da minha fé, eu já venci. Você acredita nisso? Eu não vou vencer, eu já venci. Quem crê, irmão? Irmão, isso aqui é um tapa na cara do diabo, do Satanás.
do capiroto, sei lá, fala o nome que você quiser. É um tapa na cara do diabo, nosso inimigo. Eu não vou vencer, eu já venci. Jesus venceu para mim. Jesus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nele nós somos. Nele eu sou e você é. Entendo, domingo passado eu preguei sobre um preço do sucesso, sim ou não? Nesse domingo a visão é outra, a unção é outra, o propósito é outro. Não entenda isso, a levada da semana vai ser outra, irmão. Eu te garanto, se você entender essa mensagem, dessa semana você dá um salto de um ano para frente. Quem crê nisso? Vou falar sobre emoção, sobre gestão da emoção, sobre você ser centrado, sobre você não ser, na verdade, apavorado, sobre ansiedade, sobre o passado. Entenda, quem está depressivo está no passado demais. Quem está ansioso está no futuro demais. E hoje quem não está ansioso está morto. Sim ou não? Hã? Ah, não tem ansiedade não, estou acabando de morrer. Todo mundo está ansioso. Sim ou não? Não tem ninguém que não está ansioso hoje. Todo mundo está debaixo de ansiedade, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Pedro, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus já falou o versículo antes de acontecer essa epidemia de ansiedade. Se você não sabe, nós somos o país mais ansioso do mundo. Pesquisa, ciência. O Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo. Entenda isso, irmão. E ansiedade faz a gente fazer besteira, sim ou não? Atrasa a nossa vida. Irmãos, a ansiedade deixa nem você estudar. Você lê 100%, guarda só 10%. Está entendendo isso? Você lê toda uma página, um livro. É tanta ansiedade, você tem tanta coisa para fazer. De um capítulo de um livro só entra uma folha. No HD, você está tão ansioso, você não consegue guardar o que você está buscando. Você não consegue parar, sua mente registrar o que você está fazendo. Pegou aí, irmãos? De tanta ansiedade. O tanto que a gente está com a síndrome do pensamento acelerado. Sim ou não, irmão? Nós estamos tão acelerados que nós estamos querendo até para Marte. Sim ou não? Não é verdade, irmão? Não é? Não é? Está fazendo um foguete para mandar o povo para Marte. Não está acelerado. Está entendendo o mistério, irmão? Quer arrumar um jeito de sair da terra de todo jeito, mas não vai rolar, viu, irmão? Nós vamos ter que assumir os B.O. aqui mesmo. Não tem jeito não. Sim ou não, irmão? Quem está entendendo? Então fala comigo, a promessa nasce. Porque Deus falou, sim ou não? Sim ou não, irmão? Quem tem uma promessa hoje aqui? Quem que agiria suas emoções? Irmão, tem gente aqui que já levou cada lapada, cada emoção perdida. Sim ou não, irmão? Confiou em pessoas, sim ou não? Não é verdade, não é? Ficou com dó. Porque a dó é o pior sentimento, sim ou não? A dó é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Por quê? Porque dó não tem nada a ver com Deus. Deus não tem dó, Deus tem misericórdia. É totalmente diferente. Duas coisas distintas. Quem está entendendo, irmão? Por dó você aceita muita coisa. Por misericórdia você dá um jeito de resolver aquilo que você está passando, enfrentando. Está entendendo o mistério, irmãos? Então hoje, o que eu quero explicar para vocês? Acompanha comigo, por favor, 17. Ó, e concebeu a mulher e deu o quê? À luz um filho. No tempo determinado, no ano seguinte. Segundo a palavra de quem? O homem aqui estava representando Jesus, a pessoa de Deus nesses dias. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava onde? Lavrando com os segradores, a minha fala. Disse, olha o que ele fala. E disse a seu pai, ai minha cabeça. Disse então a um dos moços, leva a quem? A sua mãe. Versículo 20, olha o que acontece. Fala a tragédia. Fala, o menino, uma Bíblia de estudo vai dizer que ele caminhando para ir ter com seu pai, ela vai dizer que ele teve uma insolação muito forte e veio e morreu. Mas aqui é interessante, no versículo 20. Ó, e ele o tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre o quê? Até que tempo? Até o meu dia. Então entendo, o profeta profetizou, sim ou não? Aconteceu? O menino o quê? E agora, o que a gente faz? Agora você vai gerir as emoções. Está entendendo isso aí? Porque a primeira pergunta, aonde estão nossos problemas? Porque tem problema que você resolve com a mão, sim ou não? Tem problema que você resolve com o dinheiro? Sim ou não, irmão? Você não tem. Tem ou não tem? Tem problema que você resolve só com o pensamento, só pensando, vou fazer isso? Tem sim. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Mas tem problema que você só resolve com o joelho e com a fé.
Tem problema que o dinheiro não paga, que o dinheiro não compra, que o dinheiro não resolve, não adianta nem você teimar, não tem jeito. Sim ou não, irmãos? Você já viu gente bilionária morrendo? Tem ou não tem? Tem gente milionária morrendo? Tem ou não tem? Então tem problema que o dinheiro não, que o tempo não, que as mãos não resolvem. O que pode resolver é só o quê? Fala, joelho e fé. Deus nos faz uma pergunta nessa noite. Aonde estão os seus problemas? Na mão? Na mente? Nos ombros? No bolso? E quanto dos seus problemas está na onde? No joelho. Porque eu entendo que todo problema que é gerado para resolver aqui tem que estar na onde? Fala, joelho. Sim ou não? Quem entende isso? Quem entende isso, irmão? Sim ou não? Quem crê nisso? Que tem problema que tem que estar na onde? Nos joelhos. E aí eu entendo sobre a emoção agora, porque o menino morre, sim ou não? Ela pega o menino, põe no joelho e começa o quê? Fala, a clamar. Mas meio-dia, o que acontece? O menino morre. Entenda isso. Essa morte aqui fala assim, fim do problema. Já não tem como agir mais, não tem como pedir mais, ou embora, sim ou não, irmão? Mas entenda, agora que vem gestão de emoção, agora que ela consegue ensinar a gente quando você tira a emoção e coloca, fala comigo, a fé. Ai, irmão, você é poderoso. Porque você vê uma pessoa agindo pela emoção é uma coisa, e agindo pela fé é outra coisa. Eu vou te falar a verdade, uma situação dessa aqui é muita loucura, sim ou não? O menino já era grande, o profeta tinha falado, tinha liberado a palavra, o menino volta, cabeça dói, morre, põe no joelho, o menino, ela fica clamando, pedindo a Deus, o menino morre no joelho dela, e agora ela vai ter, fala comigo, fala, que agir. Porque só por problema no joelho, fala comigo, não muda nada. Tem que ter ação. Tá pegando a visão? Os crentes é mestre disso. Ah, Deus está fazendo. Deus está agindo. E você não está fazendo nada. Não, Deus falou que vai agir. Não, irmão, Deus não age, Ele reage. Vamos de novo? Deus não age, Ele reage. Deus, Ele só age numa ação sua. Está entendendo isso aí, irmãos? Deus não age, Ele reage. É uma ação minha. Só o problema no joelho resolveria alguma coisa? Entenda isso, ela levantou, e quando ela levantou, ela traçou um plano cabuloso, impressionante. Irmãos, o plano dela era tão focado, tão esquisito, que ela mexe com o entendimento da gente. Porque entenda, só ficar, fala comigo, orando, porque os crentes gostam de orar, sim ou não? O que foi? Eu estou orando. Quantos anos? 20, está orando. Quantos anos, irmão? 25, está o quê? Mas não age naquilo que está orando. Irmãos, eu entendi isso muito simples. Só orar, a gente não prega não. Você tem que ler também. Ah, pastor, ora para me passar naquela prova. Eu falei, como assim? Você estudou? Um dia veio essa oração para mim, eu achei ela interessante. O pastor, ora para me passar numa prova. Uma mulher me ligou, muito tempo isso aí. Eu falei, você quer oração para passar? É. Eu falei, você está estudando? Você fez isso? Não, não estou fazendo. Eu falei, é impossível. Está entendendo, irmão? Que hora que o crente quer que a gente pule o sistema da terra e do onde? Entenda, irmão. Há coisas básicas. Para passar na prova da OAB tem que fazer o quê? Para estudar, irmão. Aí quando você está muito nervoso, você fala assim, acalma minhas emoções, coloco tudo na minha mente, está naquela prova para que eu faça, deixe meu coração tranquilo, não me deixe nervoso, não me deixe nervoso, que eu faça essa prova com maestria, entendeu? Com singeria de coração, que a mão do Senhor guia, entendeu? Mas você, o que fala? Estudou. Porque você chegar lá sem estudar e querer fazer a prova e passar, isso é corrupção espiritual. Uau, pegou a visão? Pegou, irmão? Artigo, sei lá qualquer, Salmo 91, pega aí a visão. Satanás está na sua cola você fazer isso. Mas porque é muito fácil, né? Não? Eu não estudo, chega lá, oro. Aí é muito fácil, né? Não? Já assim, eu baixo um HD. Teve um irmão que estudou 3 meses, me dá a porção que ele tem para mim agora, dá sua mão, pega na mão do cara, oro, fala agora, passa tudo para mim, e ele vou fazer essa prova. Não, irmão, não funciona assim, irmãos. Isso é corromper. Os crentes têm essa mania, irmãos, de querer que as coisas aconteçam e eles têm que fazer nada. Entenda aí, só oração. Não, a palavra já fala orar, parou. O resto é o quê? Fala ação, devagarzinho. O quê? Orar, ação. Entenda, só funciona se tiver, fala comigo, ação. Um culto só de oração, entenda isso. Não vai ter um culto só orando, não vai ter, fala comigo, ação. Então entenda, tem muita coisa parada na minha, na sua vida, porque a gente está com as coisas só no, fala, joelho. Se aquela mãe fica com o menino só no joelho, o que é que aconteceria? Fala, nada.
ela levanta e traça e fala comigo um plano. Irmãos, e o plano dela é muito bem executado, porque ela tem várias provas. E nesse ambiente, Deus está provando o meu e o seu coração nessa noite. Porque nessa noite Deus está falando comigo e Deus está falando com você, irmão. Sim ou não? Então, em nome de Jesus, nesse ano você vai começar a fazer um curso que você sempre desejou. Você vai voltar a estudar. Entendeu? Você vai planejar, você vai ter um plano. Qual que é seu plano para aquecer nesse ano? Qual que é seu plano? Você tem alguma coisa guardada? E se eu perguntei, como que você tem, você vive quanto tempo? A pessoa falou, nem uma semana. Eu falei, então você está ruim demais. Porque não tem, fala comigo, plano. A gente tem que falar comigo, planos. A gente tem que ter, fala metas. Planejamento. Está entendendo? Esse culto aqui foi, fala comigo, planejado. Ah, não sei se você pegou. Irmão, você acha que chegou aqui e pronto? Não, mas esse culto está planejado. No céu ele existia. Ah, não sei se você acredita nisso. A Bíblia fala que, meu Deus, ele está no futuro, ele está no passado, ele está no presente, irmãos. Esse culto já existia dentro do mundo de Deus. Hoje eu vim aqui só para profetizar na sua vida, para te desbloquear. Talvez você vai ser com raiva de mim, mas não tem importância. Você pegar, eu te vejo avançar. Eu comprei 10 livros esse ano. 10 de um autor chamado Charles Spurgeon. 1.220 folhas. Para ler um livro por semana. Você está entendendo? Para me pregar. Porque não adianta eu chegar aqui só com embromeixo. Eu preciso ter como falar assim, conteúdo, palavra. Quantos livros você já leu esse ano? Dentro da sua área, para você ganhar. Está entendendo o mistério? Dentro da sua área, quantos livros você já leu? Dentro daquilo que você faz ou daquilo que você quer fazer. As empresas querem chegar no mercado sem ler, sem analisar. Eu vou montar. Monta, não sabe de nada. Não sabe como é que está o mercado, como está indo. Não sabe o que é investimento, não sabe o que é liquidez. Não sabe nada, irmão. Não sabe o que é empreender, nem empreendedorismo. Uau, quase não saiu. Você sabe a diferença de empreender e empreendedorismo? O que é isso? Essa palavra é cabulosa. Você sabe qual que é a diferença? Fala para o seu irmão, dá um Google. Não vou ensinar, não. Olha que coisa forte. A gente precisa, fala comigo, tem estratégia. Ela traça um plano, irmãos. Para sair, falar com aquele problema da onde? Irmão, ela está falando de uma morte da criança, do filho dela, que o profeta tinha o quê? E ela falou para o profeta, eu não estou querendo filho nenhum, não minta para mim, não pedi nada para você, falei que estava muito bem aqui, e eu não te pedi nada. Ele falou assim, daqui um ano você segura o menino, que eu estou falando e Deus vai dar. Está entendendo isso, irmão? Ela era convicta. Imagina nós que está pedindo. Ela nem queria, agora você vai ver que ela nem queria. Ela vai jogar na cara dele, não te pedi filho nenhum. Agora você resolve, acabou de morrer lá. Está entendendo, irmãos? Está pegando ou não? Então, quantos livros você leu? Ó, nós estamos tentando falar comigo no meio do ano para frente. Você precisa pelo menos ler o Novo Testamento. 260 capítulos. Pegou a visão? Quantos? Quantos? Você começa em Mateus, termina em Apocalipse. Entendeu isso aí? Os 4 primeiros são os evangelhos. Depois você sai de lá, você entra nas cartas, que a primeira é Romanos. Pegou aí? As cartas vai te ensinar como ser crente. Porque o povo não sabe ser crente mais hoje. Não sabe. Fala assim, não sabe. Ele está misturando tudo. Está misturando tudo. Então você começa a ler Romanos, de Romanos para frente. Você vai pegar as cartas de Paulo. E lá ele vai ensinar a gente a ser, fala comigo, crente. Lá você vai ouvir coisas que você nunca está ouvindo. Na verdade, você não está ouvindo. Lá você vai ouvir coisas que ainda existem. E fala assim, e é verdade. Está entendendo isso aí, irmãos? Então quando você começa a ler Romanos, você começa a aprender algumas coisas. Aí você liga Romanos com Gálatas, lê os dois, lê Romanos e lê Gálatas. Você vai ver um livro entrando dentro do outro. Você fala, meu Deus, agora eu estou entendendo. O que é esse negócio de graça, o que é esse negócio de lei. O que é estar na graça, o que é estar na lei. Está entendendo o mistério, irmãos? Entendeu isso aí? Então entenda, vem comigo. O que ela faz? Fala, traça um plano. Sim ou não, irmãos? O que é o plano dela? Primeira coisa, fala comigo, cabuloso o plano dela. Primeira coisa, ela geriu, fala comigo, as suas emoções. Ela deixou as emoções, fala de lado. Saiu na fé e falou, na fé eu resolvo. Não, se fosse eu falava. Fala comigo, na fé eu resolvo. Não, fala bem forte, fecha o olho e fala assim, ô Satanás, na fé eu resolvo. Não, agora fala com raiva, fala, ô inimigo da minha alma, na fé eu resolvo. Uau! Irmãos, ela traça um plano, fala comigo com muita frieza. Não fala assim, frieza. Sim ou não, irmão? Olha o 21 para você ver como que é frieza. E subiu ela no 20, né? E o deitou sobre o quê?
Sobre a cama do homem de quem? Fala de Deus. Fala assim, o profeta, naqueles dias, representava Deus. Então, se o profeta falasse, não tem jeito, vai morrer, estava o quê? Fala morto. Mas se ele falasse, tem jeito, eu vou lá, vai viver, o que aconteceria? O menino viveria. Quem que é esse profeta aqui? Jesus. Se ele falar, está vivo, está vivo. Se ele falar, está morto, está morto. Pegou a visão, senhor, não, irmãos? Se ele falar, tem jeito, eu vou abrir a porta, ele vai abrir. Mas se ele falar, vou fechar a porta, e aí? Hã? E a gente insiste com porta fechada, sim ou não? A maioria dos crentes estão orando para uma porta que já está fechada há muito tempo. Pode falar de novo? A maioria dos crentes hoje, sem entendimento, está orando há anos por uma porta fechada, e já está bem fechada, que Deus fechou há muito tempo. E a gente está insistindo. Está lá com campanha. Não tem nada contra campanha, não, irmão. Eu só não faço. Não tem nada contra. Se você quiser fazer, está liberado, não tem importância. Mas eu só não faço. Porque eu acredito que está escrito em Efésios 1:3. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo. Fala, em Cristo. Jesus. Então Deus fala comigo, já me deu. Só falta eu tomar posse. Então 90% dos irmãos está buscando por porta que já está, fala comigo, fechada. Porque se Deus fechou o quê? A gente gosta de falar qual versículo? Aquele que está ligado na onde? Na céu está ligado na onde? Aquele que está ligado na terra está ligado na onde? Mas o outro, quem gosta de falar? Ninguém. Aquele que é desligado na terra. É a mesma coisa que a porta que Deus fecha, nenhum homem nenhum abre. É a mesma coisa. Nós detestamos, fala comigo, o não. Nós entramos aqui só em busca do sim, mas o não de hoje é o sim de amanhã. Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, o profeta representava Deus. O que ela lembra? Fala, lembra que o quarto do homem de Deus era na onde? Fala lá em cima. O que ela faz? Ela sobe degrau com o quê? Nas mãos. Fala que a promessa. O menino, sim ou não? Ou não é? O menino não era uma promessa? Sim ou não? Sabe qual é o nosso maior problema? A gente não está disposto a carregar uma promessa já morta. Fala para o seu irmão, ficou muito ruim isso. Fala para ele, chupa essa mangazeira. Eu parei para pensar nisso. Falei, Deus, quanta promessa morta. Morta na onde? Fala, na terra. Mas para Deus o menino estava morto? Era só até o profeta chegar. Você não está pegando. Ele só morreu aqui, irmãos. Era só até o profeta entrar. Depois que ele entrasse no quarto, já não estava morto mais. Então, tem muita promessa que está morta aqui. Mas lá está de pé, irmãos. O homem está falando que não tem jeito. O homem está falando que você não vai alcançar. Que não vai, na verdade, você não vai suportar. Que não tem jeito. Mas Deus está falando. Continua de pé. Quantos sonhos nossos estão mortos, irmão? A gente vai falar, será não, irmãos? É hoje. Hoje é o dia de gerir as emoções, tirar a emoção para um lado e pôr a fé e falar, pela fé tem jeito. Pela fé eu vou resolver isso. Pela fé eu não vou passar por isso. O segundo semestre do meio, minha vida já muda, minha história muda. Quem está entendendo, irmãos? Quem pegou a visão, sim ou não? Então o que ela faz? Ela lembra que o quarto do homem estava na onde? Fala em cima. Ela pega a promessa e só fala assim, degrau por degrau. Fala para o seu irmão, não fica emocionado não, vai ter que subir. Não, fala para ele, não fique emocionado. Vai ter que subir degrau por degrau. Não tinha escada volante e não tinha elevador. Degrau por degrau. Pegou a visão? Então não é mágica, é promessa, viu, irmão? Não confunda não, viu? Não é um macho de Oz, não. Tá tudo, não. Degrau por degrau. Por quê? Ela sobe e o que é que ela pensa? Quando ela põe um menino lá no quarto do homem de Deus, ela estava falando assim, ó. Aquilo que não resolve aqui na terra, resolve lá em cima. Entenda isso, quando ela colocou, eu achei essa frase cabulosa, irmãos. Impressionante, porque aqui embaixo não resolve, coloca na mão daquele que resolve lá em cima, irmãos. Ela pega o menino, põe dentro do quarto do homem, fala de Deus. Colocou lá, agora o plano dela tem que funcionar. Fala, agora tem que funcionar. A primeira pessoa que ela encontra é quem? Fala, o marido. Como é que você dá o tombo no marido, hein? Como é que você não deixa ele ficar sabendo que seu filho está morto lá dentro do quarto? Pegou a visão, sim ou não? Quem está entendendo, irmãos? Como é que você contorna alguma coisa? Tem gente que guarda coisa na geladeira no dia não está lá, sim ou não? Eu amo tomar os Danone, aquele Danete de chocolate, sabe? E elas não tomam, eu falo, já tomei tanto. Vai tomar não? Já tomei tanto. Já tomei tanto.
Quando é fé, fala, passou um rato aí, levou esse trem, não sei o que aconteceu não. Um vento soprou forte demais, levou esse cesto da net daí. Uma tentação aqui lá na geladeira, a pessoa fala, não, hoje eu não estou com vontade, e eu tô. Eu já tomei o meu, eu sei disso. Mas a vontade é grande, irmão. Eu vou lá e tomo o do outro. O da Josi. Que é bom demais, irmão. Porque quando eu já tomei o meu, matei meu. Aí ela fica, não, agora não. Ela não tem vontade, parece, né? E eu tenho vontade demais. E aí fica uma vez com danete, vai ficar mais de semana na geladeira. Não tem solução para isso, irmãos. Tem lógico um trem desse. Eu fico na minha mente, será que ela não vai tomar hoje, não? Aí passa um dia, irmão. Passa outro. Eu falo, vou ter que acompanhar alguém. E vou tomar. Eu não sei de nada, eu tomei esse negócio aí, não estou sabendo de nada. É muito tempo um negócio desse ficar na geladeira. Tempo demais. Não é verdade? Não é? Sim ou não, irmãos? Então entenda, olha o que ela faz no 22, sim ou não? Olha o que ela diz. E chamou o seu e diz, manda-me já um dos moços. Sim ou não? E uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha que coisa forte. E disse ele, por que vás a ele hoje? Não é lua o quê? Nova. E nem o quê? Sábado. E ela disse o quê? Ah, não, mano. Tá aí. Como que ela fala isso? Fala pela fé. Sim ou não? Pela? Porque, entenda, na emoção, o que tinha que fazer? Abraçar o marido e falar, tá lá em cima, não é assim? Sim ou não? Mas na fé ela fala o quê? Manda chamar um servo para mim. Manda chamar um servo, manda chamar um jumento, que eu vou na onde? O que ela quis dizer? Se eu chegar até o homem de Deus, está tudo resolvido. Está entendendo isso aí? O que é emoção e fé? Pegou a visão? Quem está pegando? Ela estava falando, irmão, entenda isso. Ela não falou, ela falou, eu só vou lá. Entenda isso. Eles iam no culto uma vez no mês, na lua ou no... Quando o profeta fazia, entendeu? Um culto, fazia um momento ali de lavoura, de oferta, de festa. Eles iam lá, mas não era normal ir lá. Pegou a visão? Entenda isso, não era normal, igual é normal eu estar aqui todo domingo. Está entendendo o mistério? Está aqui todo domingo e fala, parece normal. Mas não. Não é, porque tem uma unção aqui. Se você sair do natural e entrar no espiritual, você recebe. Não tem jeito. Você recebe. Fala comigo, eu recebo. Sim ou não? Fala comigo, ela simplesmente disse ao seu marido o quê? Tudo vai. Estava bem? Ela mentiu? Hã? Você acha que ela mentiu? Sim ou não? Porque ela fala para o profeta no começo, não minta para a tua. Será que ela é acostumada a mentir? O que você acha? Ela mentiu ou não mentiu? Ou ela estava tão centrada no plano que ela traçou, para ela deixar na verdade, para ela alcançar e chegar no profeta. Irmão, não era Uber não, viu? Tinha como mandar um Uber não. Pegou a visão? Ela tinha que ir e voltar com o homem de Deus. Entende? Hoje é fácil ou não? O filho atrasa, ele passa um WhatsApp, você vai o quê? Antigamente era que jeito? O filho ligava, era que jeito? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, que jeito que era? A mãe batia o joelho no chão, não era? O filho atrasava, orava, quando o menino chegava, não era assim? Hoje o menino demora, o que ele faz? Manda o WhatsApp. A mãe faz o quê? Aí ele, tá bem, vou dormir. Viu que demorou? Nós estamos falando antes disso. Então, entende? Ela tinha que mudar naquela mula e seguir. Chegar no Monte Carmelo, encontrar um homem de Deus, falar para ele, explicar. E falar, voltar. Entenda o processo, isso é um processo. Então, de gestão, fala assim, emocional. Você deu para pensar o tanto que suas emoções estão bagunçadas? Só nesse momento de palavra? Ela tranquila falou assim, o negócio é o seguinte, vai tudo bem, pela fé. Ela falou essa frase 3 vezes. Ela fala para o marido, fala para o servo e fala para o profeta. 3, quantas vezes? Só para entender que ela estava, fala comigo assim, com um plano traçado. Fala comigo, para receber. Sim ou não, irmão? Olha o 24. Então, abardou o jumento e disse ao seu servo, guia. E o que? Fala, anda. O que ela disse lá? Entenda isso. Ela fala assim, ela se centralizou mais ainda, sim ou não? O que ela fala para o marido? Não, antes disso. Ela fala que vai, fala correr. E por servo ela fala que vai. A Bíblia é um livro de detalhes. Tem hora que é para correr, tem hora que é para. Para o marido ela falou que o quê? E por servo ela falou para o quê? Com o servo ela centralizou mais ainda. Irmão, essa mulher era rica. Nessa época, essas damas, elas não podiam andar a pé. Pegou a visão? Ela tinha que andar naquele animal.
Ela andava com a varinha e batia, o servo ia puxando com a corda, e conforme se ela quisesse que corresse ou não, ela batia no animal, o servo continuava correndo com ela. Pegou isso aí? Sim ou não? Pegou? E ela fala pro servo o quê? Anda e não corre. Você correria ou não? Sim ou não? Você correria ou não, irmão? Hã? Você correria ou não correria? Entenda isso. Tem hora que é para andar e tem hora que é para correr. Entenda isso. Ela se centralizou mais. Se corre aquela mula, tropeça e cai, ela leva um tombo. E aí? Ainda machuca, não chega no destino. Isso é inteligência emocional. Ela falou, não vou mandar correr, que eu vou chegar lá e vou voltar. Tá entendendo o mistério, irmão? Tem gente que a desespera na hora errada. Fique tranquilo, Deus fala comigo, tá no controle. Quem consegue falar isso? Quem crê nisso, irmão? Fala comigo, Deus está no controle. 23, sim ou não? Ela simplesmente disse o quê? Quer dizer, 24. O que ela disse? Ela fala bem claro. 23, e disse, porque vais a ele. Não, quer dizer, 24. Então aplaudou o jumento e diz, anda, e não te detenhas no caminho, senão quando o quê? Te disser. 25, quem está comigo? Partiu ela, pois, e foi aonde? Ao homem. Aonde? No Monte Carmelo. E sucedeu o quê? Vendo o homem de Deus ela de longe, disse a Geazim, seu servo, eis aí quem? Fala, isso revela intimidade. Sim ou não? Ele vê ela. Quem entendeu isso aí? Ele vê ela. Conhece ela. Você sabia que nessa época era normal, quando a pessoa chegava de longe, Deus já revelar o problema para a pessoa? Foi assim com Samuel, com Saul, sim ou não? Várias vezes Deus fez isso. Mas aqui Deus fala comigo, ocultou. Porque tem hora que Deus não vai revelar. É para você, fala comigo, acabar o seu propósito, o seu plano. Deus não mostrou para ele e nem para Geazim. Por isso que ele manda na frente. Tem hora, irmãos, que Deus vai entregar. Eu coloquei aqui bem claro. Tem horas que você tem que, fala comigo, falar para quem vai resolver. Deus não revelou para o homem de Deus. E ele vai falar isso agora, 26. E agora, pois, corre e encontra. E diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela diz, vai tudo. Uau, irmão. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou o quê? Seus pés. Mas chegou Geazim para tirá-la e diz, porém o homem de Deus deixa, porque a sua alma está triste, amargurada. E o Senhor não o quê? E me encobriu. E eu não o quê? Manifestei. Deus não contou para ele. Que ela tinha que passar, fala comigo, por esse processo. Geazim chegou, ela falou o quê? Vai tudo. Do mesmo jeito que falou pro marido. Entenda isso. Quem está na fé nunca muda a palavra. Pegou a visão? Se você está na fé, nunca muda. O menino tinha sido ressurreto? Tinha sido ressuscitado? Fala, ainda não. Fala assim, ainda não. Entende? Ela mudou a palavra. Por quê? Quem está na fé não muda e nem a estratégia. Qual que é a sua estratégia de fé ainda esse ano para ver crescimento e para que as coisas mudem na minha e na sua vida? Entenda, a mesma palavra que ela disse para o marido, ela falou para quem? Só que lá ele faz quantas perguntas? 3. Vai bem com você? Vai bem com seu marido? Vai bem com quem? Com seu filho. Ela diz para quem? Para o Geazim? Vai tudo bem. Ah, irmão, isso aqui é impressionante. Eu parei de pensar nisso aqui. Eu falei, Deus, é muita gestão, é ser muito centrado na fé. Sim ou não, irmão? Isso aqui me ensina tremendamente. Sim ou não? Eu creio nisso, irmão. No 26, ela desmonta no pé de quem? Por quê? Se ela conta para Geazim, mudava alguma coisa? Sim ou não? Fala o nosso maior problema. Fala assim, o nosso maior problema. É compartilhar problemas do joelho. Fala do joelho com quem não pode resolver. Você fica falando e a pessoa nunca vai resolver. E tudo aquilo que você replica, falar, aumenta. Porque um passa para o outro de maneira de... Você chega na casa da pessoa e fala, não, o fulano estava comendo só ovo, coitado. Quer dizer que ovo é coisa boa hoje, né? Uma época eu pedia alimentos no Ceasa para a igreja, e eu fiz amizade com um cara lá, e ele veio de São Paulo, montou um stand daquele só de ovo. E ele estava lá brabo um dia, mas chegou lá, ele deu uma caixa para nós, e ele falou assim, cara, eu vou embora. Eu falei, por que, seu menino? Ele falou assim, rapaz, essa goiana velha aqui é ruim esse povo para comer ovo. Ô povo esquisito, lá em São Paulo,
Não, irmão, lá em São Paulo, esse estoque meu que eu vendo é numa semana. Aqui, irmão, é a terra do gado, é a terra da carne. Chegou na casa de alguém, estiver comendo arroz, ovo, esse fato tá morrendo de fome. Lá para nós é normal ovo, irmão, ovo é sadio. Eu vou ter que ir embora dessa terra. Esse povo aqui não come ovo. Aí ele chega e fala, nossa, fulano estava ruim. Não tinha nada para comer. Porque tudo aquilo que você vai falando, que quem não vai resolver, só aumenta. Lá na frente, fulano estava ruim. A luz estava cortada, perdeu o emprego. Estava comendo só ovo, aumentou 4 coisas. Porque toda vez que eu conto problemas que é do joelho, que nem quem não vai, fala comigo, resolver, só vai replicar e aumentar. Sim ou não, irmãos? Que a gente tem o dom de aumentar as coisas. Tem ou não tem? Notícia ruim anda, não anda? Sim ou não, irmão? Então o que ela faz? O que ele faz? Ela fala assim, vai tudo pro homem, pro Geazi. Sim ou não? 28. Olha a coisa forte. Tô terminando. 28. Quem está comigo? Olha o que ela disse. Disse ela. Disse ele. Pedi eu o quê? 28, né? E disse ele. Pede ao meu senhor. Quer dizer, ela fala para ele. Pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu? Não me o quê? Enganes. 29. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o que? O meu bordão na tua mão e vai aonde? 29. E vai. E, se encontras, 29. Pode ser 29, Ed. Estava no 28, agora estou no 29. Travou aí? Travou? Então vai. Toma o teu bordão na tua mão e vai. E se em o quê? Encontrares alguém, não saudeis. E se alguém te saudar, não lhe responda nada. E põe o meu quê? Bordão sobre o rosto de quem? De quem? Do menino. Essa direção é interessante porque estava quebrando o protocolo. Porque era normal, quando você cruzasse com a pessoa, ela te saudasse, você tinha que parar e conversar com ela. E geralmente essas saudações demoravam de 2 a 1 hora, 1h30. Já pensou com o menino lá? Entenda isso, fala comigo, estratégia. A aflição dela se lançar no pé do profeta, porque no pré ela lança, no 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou aos pés do profeta. Ele entendeu, fala que era fala urgente. Mas chegou Geazi para tirar e disse, porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste. E o quê? De amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. No 29, o profeta manda quem? Fala, Geazi. E fala com ele, dá uma direção para ele. Fala, não parar. Falou para ele, não pare. Vá direto. Geazi fez o quê? Fala, foi direto. Versículo 30. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e a tua alma, que não hei de quê? Deixar. Então ele se levantou e o quê? A seguiu. Enquanto o profeta vai com ela, quem chega lá? Fala o Geazi. Quem está chegando lá? O Geazi. E olha a coisa interessante. 31. Geazi passou adiante deles e pôs o quê? O bordão, o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz, nem sentido. Voltou a encontrar-se com ele e lhe disse, e trouxe o aviso, dizendo, o menino não despertou. E chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino jazia, aonde? Morto. Sobre o quê? Eu parei para pensar muito isso aqui. O profeta envia Geazi, o quarto era de quem? O profeta representava quem? Então o quarto era de quem? Por que não resolveu? Porque Geazi fala, não tinha unção nem autoridade para resolver aquilo que o profeta achou que poderia resolver. Está entendendo o mistério? Tem gente que vai passar na nossa vida e infelizmente, fala comigo, não vai poder resolver aquilo que a gente espera que resolvesse. Olha que coisa. Geazi, ele não resolve, sim ou não? Porque o quarto era do Senhor e na verdade no quarto do Senhor só o Senhor resolve. Aqui que você coloca lá. Quem lembra da oração que fala, senta pro teu quarto, fecha a porta, ora ao Deus que vê na onde? E o Deus que vem em secreto vai o quê? Primeiro ele ouve e nos fala recompensa. Fala publicamente.
Então, todo pedido feito no secreto tem milagre, fala comigo, publicamente. Sim ou não, irmãos? Então, fala comigo, Geazi não conseguiu resolver. Porque no quarto de Deus, quem resolve é quem? É Deus. Quem crê nisso? No quarto de Deus, Deus resolve. Sim ou não? No quarto do profeta, quem resolve é Deus, irmão. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Olha a coisa forte. 32. E nós já estamos encerrando. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia, fala, morto, sobre a sua cama. Então, o quê? Tomou ele. Então, entrou ele e fechou a porta sobre os seus ambos. E orou a quem? Ao Senhor. Fala para o seu irmão, tem problemas que tem que fechar a porta. Você viu que para ela receber a palavra, a porta estava aberta? E ela recebeu a palavra de milagre? Ela estava na porta e recebeu, sim ou não? Mas agora, para resolver o problema, o profeta faz o quê? Fechar a porta, fala comigo, é ele e Deus. Fala, tem hora que é eu e Deus. Fala assim, tem hora que é só eu e Deus. Quem ficou nesse ano numa situação, só você e Deus? Quem ficou? Uai, irmãos, é tudo crente, hein? Vamos de novo, quem ficou só você e Deus numa situação ainda esse ano? Você falou, Deus, é só eu e o Senhor mesmo. Não dá nem para ficar falando muita coisa, não. É só nós dois. Sim ou não, irmãos? Então ele entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e o quê? Orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo, a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas, o quê? Mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o quê? A carne do menino, fala, aqueceu. Sim ou não? Eu creio nisso. Isso é milagre, sim ou não? Hoje isso aqui daria errado, né? Sim ou não, irmão? Seria meio estranho, não é? Mas aquilo que a gente acha estranho é o que Deus faz, e a gente chama de milagre. Tá entendendo o mistério, irmão? 35, olha a coisa forte. 34, 35, olha aí. 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino o quê? Uau! Olha, parte 36. Então chamou Geazim e disse, chama esta Sunami. No ar da voz dele, parece que ele estava meio grilado, né? Chama esta. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E tomou ela, e se prostrou aonde? Os pés. E se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. Irmão, quem está centrado na fé não tem como ter outro resultado a não ser milagre. Quem está centrado nas suas emoções não tem como ter outro resultado a não ser dificuldade. Pegou a visão, irmãos? Mas aqui ela foi até o último minuto, fala comigo, na fé, crendo. Quando ele entrou para um lado, para o outro, andou na casa, o que ela poderia pensar? Não vai ter jeito, não tem solução, acabou de acabar, ele nem vai voltar lá. Mas ele volta de novo e ele insiste, por quê? Porque ela insistiu. Não, vamos de novo? Ele insiste por quê? E nós falamos o quê? Não é de Deus não, Deus não vai dar não. A gente para de insistir. Tem coisas que a gente já falou que não é de Deus, nem sabendo se é. Porque a gente entrou no lugar de Deus para falar que não era. Pegou? Ah, pastor, orei tanto, não é de Deus não. Entenda isso. Tem coisa que a gente fala que não é de Deus sem nem saber se é de Deus ou não. A gente entra no lugar de Deus para falar que não é dele. Aquilo que a gente nem sabe se é dele. Pegou aí? Ela insistiu e ele falou, eu vou voltar lá e o menino vai viver. Quando ele volta a segunda vez, o menino suspira 7 vezes. Ele pega o menino, entrega para ela e ela fala, prostrou aonde? Fala comigo, ao chão. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Prostrou os seus pés. Na onde? Em terra. Tomou o menino e o quê? Saiu. Fique de pé no nome de Jesus. Quem consegue falar, Deus está acima dos meus problemas? Fala de coisas impossíveis. Fala assim, porque tudo que é impossível aos homens é possível para Deus. E fala comigo, o que está no joelho. Fala de novo, o que está no joelho. Fala, pode até morrer.
Mas não vai enterrar, não. Porque Deus vai fazer o milagre. Aleluia, irmãos. Quem crê nisso, no nome de Jesus. E nós vamos orar agora. E eu quero orar por você agora, no nome de Jesus.